meus nobres e queridos amigos. É um prazer gravar por mais um vídeo interessante no nosso canal. E gostaria de compartilhar com vocês uma informação muito interessante no tocante a uma das ações judiciais que estão previstos em nossa Constituição Federal. Inclusive é considerado como um remédio constitucional porque visa garantir direitos fundamentais. Estamos a tratar sobre o habeas data. O habeas data tem previsão constitucional e no curso da nossa história não há nenhum precedente em nenhuma das nossas constituições anteriores. Trata-se, portanto, de uma inovação prevista em nossa Constituição Federal. A finalidade do habeas data, diversamente de outras ações de natureza judicial, visa assegurar um conhecimento de informações relativas da pessoa do impetrante, constante em bancos de dados de caráter governamental ou mesmo de caráter público, no caráter privado também. Agora, o ponto principal no que diz respeito ao habeas data, ele é muito semelhante ao mandado de segurança, porque visa garantir um direito líquido e certo. O que significa isso? Uma certeza do direito. Ou seja, da mesma forma que o mandado de segurança visa ter a necessidade de uma prova pré-constituída, ou seja, ao entrar com uma ação judicial, exige-se uma prova anterior sobre determinado direito, para assegurar o direito. No habeas data é da mesma natureza. Exige-se essa prova pré-constituída para que essa pessoa consiga ingressar com a ação. Nós vamos tratar a respeito mais na frente sobre a condição de necessidade aí de promoção de ação, né? As condições da ação no tocante à necessidade de interesse de agir especificamente. No tocante a esses dados, né, nós temos que observar o direito líquido certo diz respeito ao acesso ou mesmo à retificação de informações de dados pessoais, né, do banco de dados, constante de registros públicos ou privados. Já mencionei a respeito disso. Agora, essa de retificação de dados, porquanto se não se faça, se faça por processo sigiloso, judicial ou mesmo administrativo. Então, se não se faça por desta maneira, num processo sigiloso, judicial, administrativo, pode se exigir de entrar com o habeas data, impetrar, né? Impetrar, a palavra que se coloca, assim como se diz impetrar um habeas corpus, impetrar um habeas data também, e impetrar um mandado de segurança. Então temos essa expressão impetrar, quando se promove essa medida judicial. A possibilidade também, interessante pontuar, quanto à complementação de informações contidas em banco de dados, seja de caráter público ou de caráter privado. Exemplo claro que possamos entender, uma pessoa, um sujeito, busca obter informações dos dados constantes de informações privados. Ou seja, no Serasa, por exemplo, ou um banco específico, se não se consegue informações, há uma negativa dessas informações no tocante a este direito. E nós temos que observar outro detalhe, isso seria, o que eu já mencionei aqui, seria o objetivo ou o cabimento para a impetração do habeas data. Outro ponto interessante, que eu acho muito claro, ele vai se observar critérios de proteção à intimidade. Então elencamos, eu fiz um artigo, que eu trato a respeito sobre o habeas data e deixo disponível aqui na descrição para você conseguir fazer a leitura, e no final do meu texto tem algumas questões de concursos públicos. Para quem está se preparando para exame de ordem, concurso público, é necessário sempre treinar, estudar bem para que consigamos dominar o assunto. E aqui nesse vídeo eu falo questões teóricas e práticas. Eu vou falar algumas questões práticas também. Então, nós temos, portanto, a proteção da intimidade. A intimidade é um elemento único e necessário, individual, né, conforme uma base do princípio da dignidade da pessoa humana. E existe a questão de evitar, a finalidade principal é evitar os abusos dos registros de banco de dados que sejam coletados e utilizando-se de modo fraudulento, de modo ilegal ou mesmo desleais
no tocante ao mercado, por exemplo, né, na questão comercial, ou mesmo as situações de introdução de dados sensíveis que precisam ser retificados, ou no caso retificação seria alterar, não é? Então seria ou mesmo obter acesso. Então essa restrição de dados também se coloca de frente às questões de origem, de opinião pública ou mesmo privada, questões filosóficas, ideologias políticas, orientações sexuais, são situações que estão previstas no tocante às informações. A conservação de dados, evitar-se, portanto, essa conservação de dados falsos ou com a finalidade diversa do autorizado por lei. Eu deixei no meu artigo falando sobre esse ponto. Então, nós poderíamos dizer que se trata de uma ação de natureza constitucional e de procedimento especial. E o rito dela é mais breve, um rito mais abreviado, ou seja, um processo judicial mais célere, e também é de natureza civil. Então não é de natureza nem penal, muito menos administrativa, é de natureza civil. O habeas data também ele não pode ser confundido com outro remédio constitucional, o direito à informação, que pode ser aplicado ali na esfera administrativa. Ou seja, nós vamos lembrar aqui um caso comum que você deve já vislumbrar, uma situação em que há um servidor público que ele deseja obter informações dos dados constantes de registros públicos. Há necessidade de entrar com a habeas data? Por enquanto, não. Primeiro se faz o exercício do processo administrativo, para que posteriormente possa entrar com a habeas data se negado esse direito. Então é interessante, quando havendo a negativa administrativa, aí sim pode-se sujeitar-se aquele interessado promover o habeas data. Lógico, por que eu estou dizendo isso? Há um precedente do Supremo Tribunal Federal, no habeas data número 90, no agravo regimental, que trata que o HD, né, o habeas data, não é meio idôneo para obter vista ao procedimento administrativo, ao processo ou procedimento administrativo. Nós poderemos colocar tanto processo quanto procedimento. Então, o problema maior que se instala em relação ao mandado de segurança ou mesmo habeas data é esse direito líquido e certo. Quando há uma violação decorrente de abuso ou ilegalidade, poderá impetrar um habeas data. No tocante de informações que não sejam pessoais, não há sentido de promover o habeas data, porque ele tem cunho finalístico. A finalidade dele é o quê? Personalíssimo, in persona. Então, não há sentido um interessado querer promover em prol de terceiros. Então, eu vou falar, sim, sobre a legitimidade ativa e a legitimidade passiva. Quem pode entrar com a ação e quem é o réu daquela ação de mandado de segurança, o requerente e o requerido. Então, nós temos que observar que um dos requisitos da legitimidade ativa é o caráter personalíssimo. Ou seja, qualquer pessoa pode impetrar mandado de segurança, inclusive as entidades públicas. O Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Contas, qualquer entidade de caráter público também pode impetrar uma ação de habeas data. Porém, ele deverá observar que só pode se impetrar em seu favor, em interesse coletivo. O STJ e o STF já se pacificaram esse entendimento. Inclusive, numa das ações judiciais, foi-se observado em relação a habeas data, e esse habeas data o Ministério Público promoveu, né, impetrou com aquele habeas data com o objetivo de obter informações de seu interesse e não de interesse de terceiros, porque se trata de uma ação de caráter personalíssimo. Então é este ponto interessante. Somente a pessoa que precisa daquelas informações que sejam coletadas ou retificadas, ela pode ela mesma promover essa ação, não pode ser promovida em face terceiro. Existe outro interessante ponto, que é a legitimidade extraordinária. A legitimidade extraordinária é um caráter excepcional no tocante ao cônjuge que faleceu, né? Na verdade, um dos cônjuges falece e o outro sobrevive, e esse sobrevivente poderá impetrar a ação de HD, o habeas data, com o objetivo de transmissão de direitos em prol dos interesses do falecido, no tocante ao acesso de determinados dados.
dados. O STJ já decidiu nesse sentido, por isso que eu falo que desde o início do nosso vídeo, que as questões que nós estamos colocando aqui são sempre de questões práticas. As decisões do STF, decisões do STJ são fundamentais no nosso cotidiano. Você que é advogado que está nos assistindo, é muito importante nós estudarmos a respeito. A legitimidade passiva, poderíamos em caráter geral, eu coloquei lá no meu artigo duas legitimidades, aí tocante aos gestores de bancos de dados de caráter governamental ou não governamental, seja público ou privado. Os particulares que prestam serviço de caráter público também podem ser ter legitimidade passiva para tanto. O exemplo claro, SPC e Serasa, conforme já mencionado. Não será cabível habeas data quando for de interesse privado. Vamos supor que o banco não deixa saber o meu score, né? Esse score, quem gerencia é o SPC e Serasa. Então, se eu entro com uma ação contra o banco, um habeas data contra o banco, obviamente esta ação não será conhecida e, por óbvio, não será julgado o mérito da ação, por ilegitimidade da causa. Então, nós temos que observar esse ponto importante. Alguns julgados sobre legitimidade, eu trouxe também no meu artigo os 3 pontos interessantes. Primeiro, que aqui já mencionei do banco, né? O Banco do Brasil, lá se tratava do RE 178-1969 do Estado do Rio de Janeiro. O Supremo decidiu que o Banco do Brasil ele não pode figurar no polo passivo da ação do habeas data, porque o objetivo que se tratava naquela ação de obter acesso aos dados e às fichas funcionais de um determinado servidor público. Então ele disse que não se trata-se de um interesse, não se podendo se tratar de interesse acessível a terceiros, ele não é de caráter público. Então é uma questão super lógica, então não há sentido de promover a ação de habeas data. Quanto outro ponto de outro julgado interessante, o STJ entendeu que o HD não é a via adequada para o acesso de registro de procedimento fiscal no tocante a documento interno de uso privativo da Receita Federal. Então nós poderíamos substituir a Receita Federal nesse caso com outro caso, poderia ser de qualquer outro ente público, mas que esse documento seja exclusivamente de uso privativo da entidade, não há nem necessidade de promoção desse habeas data. Então existe a ilegitimidade passiva, não pode se figurar no polo passivo a Receita Federal nesse caso. O outro julgado do Supremo, também no julgado no RE 673-707, nós temos que existe a possibilidade de que a pessoa possa, o contribuinte, promover o habeas data em prol do seu interesse para obtenção de concernentes a pagamento de tributos de sistema informatizado no tocante a apoio e a arrecadação do órgão de administração fazendária. Um exemplo para você entender, eu sou contribuinte e eu quero obter acesso aos meus créditos de ICMS, e aí tento na via administrativa, não consigo, e aí eu impetro o habeas data com o objetivo principal de obter acesso a tais informações. No tocante à competência, o STF vai julgar, né? Nós temos ali o artigo 20 da Lei 9.507 de 1997, que é a lei do HD, né? Vamos dizer o HD, o habeas data. Então, temos um resuminho, também em consonância na nossa Constituição. A competência do STF para julgar pode ser, quando for parte, Presidente da República, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Tribunal de Contas da União, Procurador-Geral da República, ou mesmo no interesse do próprio Supremo Tribunal Federal, qualquer um dos integrantes do Supremo que esteja com aquelas informações, a legitimidade, na verdade a competência para processar e julgar será do Supremo. E também o habeas data também existe o recurso extraordinário, né? Quando o habeas for decidido em única instância pelos tribunais superiores. Então, ou seja,
Existe um processo sigiloso, tentou-se na via administrativa, tentou-se de todas as formas ter acesso, e ele se encontra ali, no originário dos tribunais. Se é originário dos tribunais superiores, conforme dito, o recurso ordinário, aí será a competência do STF. Competência do STJ. Né? Competência do STJ está no artigo 105, a linha A, inciso B, da Constituição Federal, que estabelece quem podem figurar do tocante às pessoas, né? A competência principal. Então será os ministros de Estado, comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, e também do próprio Superior Tribunal de Justiça. Quando é dos TRFs, juiz federal. Quando é da Justiça Comum, juiz de Direito, Tribunal de Justiça. Então nós temos essas regras. E no tocante à justiça especializada, é a mesma forma, nós temos que observar o HD, juiz eleitoral, justiça, Tribunal de Justiça Eleitoral, e assim por diante. A mesma forma juiz militar, competência será do Tribunal de Justiça Militar. Então, da mesma forma, justiça comum, conforme dito, tem a mesma natureza. Então, tem as suas peculiaridades no tocante em razão da justiça especializada. O interessado deverá demonstrar a sua pertinência, o interesse de agir. O interesse de agir é um dos requisitos de demonstração para a promoção do habeas data. Como que ele vai buscar o interesse de agir? A demonstração do interesse de agir deverá vir com uma prévia negativa, seja de forma expressa ou mesmo tácita, do coletor, do mesmo gestor de banco de dados. Ou seja, eu promovo uma ação específica, né, no tocante ao direito de petição, administrativamente, e me foi negado o direito. Então, a própria legislação estabelece inequivocamente um prazo total ali de 72 horas. A partir de 72 horas, após esse período, está caracterizada a recusa da esfera administrativa. Então, nós temos esse prazo geralzão de 72 horas. E o artigo 8º da lei do HD, a lei do habeas data, traça 3 pontos principais. E aí nós temos que deixar claro, quando você se estuda para concurso público, é bom você fazer a leitura do artigo 8º da lei do habeas data, que trata quanto à necessidade de evidência, quanto à demonstração de provas, a recusa de acesso às informações, ou mesmo decorrido o prazo de 10 dias, sem uma decisão administrativa, logicamente, ou mesmo 15 dias, se houver no tocante à retificação de dados. Ou mesmo houver uma inexatidão de dados, aí temos também o mesmo prazo de 15 dias. Então, havendo inexatidão de dados, retificação de dados, temos 15 dias o prazo para que eles deem a resposta. Ou mesmo 10 dias no tocante à recusa. Se ultrapassado os 15 mais os 10 dias, poderá promover o habeas data. Então, já se caracteriza como um instrumento de prova para que a pessoa possa impetrar o habeas data. Preenchidos tais requisitos, também deverá observar a petição inicial. O juiz vai despachar ordenando que se notifique o legitimado no prazo de 10 dias para que preste as informações, e após este prazo, o Ministério Público, como fiscal da lei, deverá atuar para que emita o seu parecer no prazo de 5 dias. Isso está previsto no artigo 12 da lei de habeas data. Se não houver sido apreciado o habeas data, o pedido poderá ser renovado. O artigo 18 também estabelece nesse sentido. E no tocante à sentença, concedendo ou não o cabível o recurso de apelação, tá? E ele não terá efeito devolutivo. Se uma decisão é prolatada de competência originária do STF, logicamente não será cabível nenhum tipo de recurso, porque a própria lei, Constituição Federal estabelece nesse sentido. E havendo denegatória lá na instância originária do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, a competência será cabível o recurso ordinário constitucional, ou seja, vai mandar de uma corte para outra o recurso. Por fim, eu tenho para dizer que se trata de uma ação de natureza gratuita. Ela é gratuita, não precisa pagar as custas processuais. Porém, exige-se de ter um caráter postulatório, ou seja, exige-se que a pessoa interessada constitua um advogado para promover
o habeas data. Então, eu encerro este vídeo agradecendo a você que nos assistiu. Se você gostou, dá uma curtida, se inscreva no nosso canal. Em breve eu vou trazer novos temas aqui, super interessantes. Essas ações judiciais são sempre muito interessantes para que as pessoas também tenham acesso a essas informações. E agradeço você que nos assistiu. E um forte abraço e vejo vocês nos próximos vídeos, inclusive. Tá bom? Até mais!